bom dia, boa tarde, mais esse dia, né, abençoado. E vamos pensar aqui, né, que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, né, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Pessoal, em história veremos as correções das atividades que foram passadas anteriormente, acompanhe pelo roteiro de vocês, tratando ainda sobre a colonização, né? Então vamos corrigir algumas questões aí. Ele pergunta lá na página 59 sobre o que os jesuítas fizeram para expandir a fé católica. Bom, eles primeiro aprenderam a se comunicar com os indígenas, não é? Para poder passar os ensinamentos. Então eles aprenderam a se comunicar, fundaram várias escolas católicas e também aldeamentos. Na questão 2, por que os jesuítas não queriam que os indígenas seguissem suas próprias religiões? Bom, porque os jesuítas acreditavam que o quê? Que todas as pessoas deveriam viver de acordo com a fé católica, das normas da Igreja Católica, tá? Era essa a questão. Aí temos aqui também a correção da página 61. Os indígenas aceitaram facilmente o catolicismo? O que os jesuítas fizeram para estimular a catequização dos indígenas? Bom, claro que os indígenas não aceitaram isso facilmente não, né? De modo algum, então. Então, diante disso, os jesuítas começaram a fazer o quê? Adotar várias maneiras diferentes para poder convencer, né? Tentar convencer. Adotando aí certos aspectos da própria cultura dos índios, tá? Cultura nativa. Para atrair eles. E utilizaram do quê? De instrumentos musicais para poder atrair cada vez mais eles, né? Então, usavam instrumentos musicais nas missas, tá? Traduzindo até orações católicas para a língua dos indígenas. E na questão 2, por que os indígenas fugiram? Claro, para escapar dos maus tratos. Eles estavam sendo maltratados, né? Em regime de escravidão. Ou também para encontrar os parentes, eles fugiam, ou simplesmente para recuperar a própria liberdade. Agora na 2B, qual seria a sua reação se você fosse obrigado a abandonar seus costumes e crenças? Essa já seria cada um de vocês aí responder. O que caberia aí, hein? Muito bem. Agora, pessoal, falando sobre os povos indígenas hoje, tá? Acompanhe o material de vocês, página 62 e 63. Nós temos aí, vocês sabiam que 19 de abril é comemorado o Dia do Índio? Bom, é uma data simbólica criada para representar aí a lembrança, né, sobre a importância do povo indígena aqui no nosso Brasil. Saber que esses povos aí vêm de diferentes culturas e anteriormente sempre foi considerado como um povo só. A maioria, né, considerava que os povos indígenas eram um povo só, chamando-se só de índios. Mas não é bem assim. Nós sabemos que os povos indígenas vêm de diferentes culturas e origens diferentes, né? Com várias línguas, tradições diferentes umas das outras, né? No Brasil, por exemplo, temos aí mais de 230 grupos indígenas, com aproximadamente aí mais ou menos 180 línguas diferentes desses povos. Então, alguns grupos aí, como Sateré Maui, fica aí na região amazônica, temos aí vários outros grupos também, como Cadiel, né, que fica no Mato Grosso do Sul também, né. Muitos deles mantiveram as tradições, né, seus costumes desses povos nativos. Alguns, né, conseguiram manter a sua própria cultura. Como em relação, para nós temos controle do nosso calendário, nosso relógio, né,
nos orientamos seguindo o calendário de origem cristã, né? Já para os povos indígenas existe uma diferença, né? Porque a orientação deles não seria a mesma que a nossa. Então, cada povo, cada etnia aí, né, de tribo, tem a sua própria distinção em relação a isso. Então, muitos tinham, né, e têm em suas tradições meios diferentes, né, de se estabelecer aí a noção do tempo, por exemplo. Eles se baseiam muito pelos aspectos da natureza, né, como a movimentação do sol, que indica, né, algumas informações para eles, a desova dos peixes, a floração das árvores, também até mesmo para o nascimento de alguma criança da tribo, eles não se baseiam na mesma noção que a gente tem, né, de meses seguindo o calendário. A deles seria por luas, né? 9 luas para o nascimento de um bebê. Então, assim, trazem em si a diferença, né, na sua própria cultura, trazendo assim. Então, mudanças aí pela natureza, até os cantos dos pássaros, as chuvas que acontecem, mantiveram aí e mantêm muito das suas tradições, né, nesses povos. Hoje em dia, já o grande desafio é o quê? Para os povos indígenas? Conseguir manter e garantir os seus direitos à terra. Porque muitos, já desde a época do Brasil colônia, eles vêm sendo expulsos de suas terras, né? Então, é uma luta constante para tentar manter o seu próprio território, né? O território em que viviam sempre, né? Com suas tradições, seus povos. Aqui temos um exemplo, né? No livro de vocês, o povo de etnia Guarani Kaiowá, que muitos foram expulsos de suas terras, né? Eles estão aí sempre em constante busca, né, de tentar retomar vários territórios que foram tomados, né? Então, muitos foram expulsos. Então, eles conseguiram, depois de certo tempo, algum retorno de alguma parte de terra, mas logo em seguida vem uma outra batalha de pessoas tentando retomar, pegar, né, de volta essas terras deles, tomando. Então, tem sempre essa busca, esse desafio, né, de tentar retomar os territórios com as suas tradições, até porque eles querem o seu território para poder criar a sua própria criança, criar seu povo, seguindo as suas próprias tradições e não as tradições de outro povo, né, de outra etnia, né? Pessoal, agora no vídeo de vocês, façam as atividades do capítulo, tá? As atividades do capítulo, aí da página 64 e 65, ok? Terminando dúvidas, mandem aí no grupo. Até mais!